Olha, agora a gente tem uma entrevista, a gente fala com o juiz eleitoral Guilherme Moraes, que vai falar um pouquinho para a gente sobre as eleições desse ano, como é que vai ser com a pandemia, como é que vai ser toda essa situação, como vai ser para votar, você que é cidadão, que vai exercer o seu direito do voto esse ano, como é que você vai votar esse ano, já sabe? Se ainda não sabe quais são os procedimentos que você tem que cumprir, todos os protocolos, então presta atenção nessa entrevista agora. Nós vamos conversar agora com o doutor Guilherme Moraes Nieto, ele que é responsável, é o juiz eleitoral responsável pela 5ª Zona Eleitoral na circunscrição de Paranaguá. Então, o doutor Guilherme muito gentilmente aceitou nos fazer essa entrevista, fazer essa entrevista com a gente aqui via computador, pela internet. Doutor, inicialmente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, mesmo diante dessa pandemia, que eu creio que tenha dificultado bastante o trabalho, até mesmo na Justiça Eleitoral. A gente agradece que o senhor tenha aceitado tão prontamente essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo falar aqui com vocês e com o eleitorado também, né? Doutor, inicialmente, esse ano de 2020, ele é diferente em tudo. A gente mudou a nossa rotina em várias áreas, em vários campos, no nosso trabalho, nas escolas, dentro da nossa família, como a gente se relaciona com os nossos familiares. Para a Justiça Eleitoral, como foi lidar com o ano de 2020? O que vocês esperam para essas eleições diante da pandemia de coronavírus? Então, obviamente que toda a nossa vida mudou, em razão do coronavírus. E não vai ser diferente com as eleições também. Então, realmente nós aprendemos novamente a como nos comunicar, a como nos relacionar e até como lavar as mãos novamente. E não vai ser diferente com a Justiça Eleitoral. Então nós vamos ter que ter um cuidado, estamos tendo um cuidado muito grande para garantir a segurança, não só dos envolvidos, dos mesários, colaboradores, como, sem dúvida, do próprio eleitor no dia das eleições. Desde do TSE, o presidente do TSE, ministro Barroso, lá no final do primeiro semestre, ele já entrou em contato com os líderes do Congresso para tentar chegar numa conciliação, tendo em vista que havia a possibilidade do prazo da data original das eleições não ser adequada para o momento que a gente está vivendo. Então a ideia seria tentar postergar um pouco isso. E aí houve um sucesso nessa reunião deles, chegaram a um consenso de que haveria necessidade de mudar e o Congresso votou uma emenda à Constituição, a emenda 107 de 2020, postergando um pouquinho. Aparentemente foi um resultado bom, porque nós estamos vendo que os números, felizmente, estão baixando agora, Não vencemos o vírus, sem dúvida, mas os números estão baixando. Então, a chance de haver uma transmissão está diminuindo, aparentemente. Então, essa foi a primeira medida que foi tomada. E uma outra medida também que acho relevante destacar aqui foi adiantado 1 hora o início das eleições. Então, geralmente se iniciariam às 8 horas da manhã. E houve uma decisão do TSE de se adiantar 1 hora. Isso para evitar, para ter um horário maior, evitar que se aglomere mais pessoas, tendo um período maior, a chance de ter menos pessoas em determinado período é considerável. E também de oportunizar que das 7 às 10 da manhã haja uma priorização do atendimento das pessoas idosas, que são o grupo de risco. Uma parte do grupo de risco. Então, há uma preferência, não significa que nós não vamos autorizar o voto, por exemplo, daquele que está acompanhando um idoso e não seja nenhuma situação de risco. Essa pessoa vai poder votar também nesse período das 7 às 10, mas ela vai ter que aguardar os demais. Se tivermos uma fila de idosos, tem que primeiro preencher, todos os idosos votam e aí a pessoa vai poder também votar na sequência. Então, a prioridade das 7 às 10 vai ser para quem tem mais de 60 anos. Agora, doutor, a Justiça Eleitoral teve que repensar várias questões que envolvem a eleição. Quais foram as maiores preocupações, os maiores desafios nesse processo todo?
Bom, acho que o maior desafio não tem como fugir, que é assegurar, dar segurança para todos que vão participar das eleições, tanto os que estão organizando as eleições, né, pelo lado da Justiça Eleitoral e colaboradores, como o eleitor. E além dessas questões que eu mencionei de postergar a data da eleição e de ampliar o horário de atendimento, nós temos também o TSE junto com o TRE, o TRE do Paraná, né, e de todos os demais estados também do Brasil. Eles já estão disponibilizando tanto o álcool gel como a máscara para quem vai votar, para quem vai participar, né, os mesários, os colaboradores. Óbvio, o eleitor também vai ter que comparecer com a sua máscara, sem dúvida. Os face shields também, para algumas circunstâncias. E também a marcação nas sessões eleitorais do distanciamento adequado, ali pelo menos de 1 metro e, aonde for possível, até 1,5 metro de distância. Então, a questão da segurança acho que é o principal, maior desafio que a gente está tendo, mas, felizmente, aparentemente, vai dar tudo certo. Vai ser basicamente como se fosse uma ida ao mercado, né? Hoje as pessoas estão tentando talvez evitar ir constantemente ao mercado, mas uma hora ou outra a gente tem que ir. E quando a gente vai, os mesmos cuidados que a gente tem no mercado é o que nós vamos ter que ter no dia da eleição. Então é um distanciamento razoável, está sempre de máscara e utilizando ali o álcool gel. E acho que uma questão relevante, que é prudente até já deixar o eleitorado ciente, é que quem já votou sabe que é meio que uma tradição. Você entrega o seu documento para o mesário retém o seu documento, você vai lá, assina o livro, vai na urna, volta para pegar o documento e vai embora. Esse costuma ser o procedimento razoável. Para essas eleições, em razão do coronavírus e para aumentar a segurança, então, 2 questões que a Justiça Eleitoral se preocupou. Primeiro, garantir o distanciamento entre os próprios mesários. Então, os mesários eles ficam ali nas suas cadeiras, mas geralmente ficavam um do lado do outro. Agora não, agora eles vão ter que estar pelo menos com 1,5 metro de distância um do outro. E o principal, que eu acho que é o mais relevante, é o procedimento da votação. Então, agora a orientação é diferente. A orientação a pessoa vai ser chamada para votar, ela vai encontrar a primeira pessoa ali dos mesários, vai mostrar o documento, somente mostrar. Não vai entregar mais o documento para a pessoa, para que não haja esse contato. A pessoa, o mesário vai analisar, achar o nome dela na lista, ela vai ter que assinar o nome na lista, como normalmente, só que aí para isso a Justiça Eleitoral pede para que as pessoas, se possível, levem a própria caneta, que é uma forma de evitar um contato a mais. Mas, se ela não levar a caneta, vai ter o álcool gel e vai ter a caneta ali à disposição dela. Ela assinando o comprovante de comparecimento, o mesário vai perguntar para ela, a senhora quer o comprovante ou quer descartar? Se ela não quiser, ela não vai receber, vai descartar. Ela vai votar, vai ter que passar o álcool gel, né? Vai votar, vai passar de novo um álcool gel na mão e aí vai ser liberado. Então não tem nenhum contato praticamente entre o eleitor e o mesário. O único contato é com a caneta, que se a pessoa quiser levar a própria, aí ela assegura que não tem contato nenhum com ninguém. Já entrando numa reta final dessa entrevista, o que o senhor espera para as eleições desse ano e que tipo de ações os candidatos e os eleitores também podem tomar para ajudar nesse processo dessa eleição atípica que nós vamos ter em 2020? Então, com relação às eleições, a gente imagina até que, em razão dessa questão do Covid, que o pessoal haja com consciência na questão de evitar que haja aglomerações, evitar que as pessoas se acumulem também, porque nós temos, por exemplo, os fiscais de partido, né? Os partidos têm direito de estabelecer fiscais para cada um dos colégios eleitorais para verificar a regularidade do decorrer da eleição. Então isso também nós vamos conversar com os partidos também para pedir ainda mais a colaboração deles para evitar que haja numa mesma sessão um acúmulo exagerado de fiscais a ponto de não conseguir garantir ali o mínimo de 1 metro, 1,5 metro de distância. Então talvez autorizar 2, no máximo 3 fiscais ao mesmo tempo
e também não autorizar que o fiscal fique 100% do tempo, que haja uma rotação caso haja algum outro fiscal querendo realizar, entrar na sala, né? Então, com relação especificamente aos candidatos em si e partidos, nós já tivemos uma reunião recentemente com os partidos e provavelmente teremos novamente mais às vésperas da eleição, mas o que a gente espera é que com o início da propaganda eleitoral em si, que é aquele período que acaba eventualmente sendo mais turbulento, que os candidatos, partidos foquem em demonstrar para a sociedade quais as propostas que eles têm, o que eles têm de positivo para trazer para a sociedade parnanguara. E evitar aquele discurso mais agressivo, em que ao invés do candidato buscar mostrar o que ele tem de bom, ele acaba focando mais em criticar o adversário e acaba tendo aquela guerra eleitoral que nós, infelizmente, volta e meia costumamos ver. Então, já foi uma orientação, né, que nós passamos para os partidos, candidatos ainda não, porque ainda vamos ter o registro de candidatura em breve, mas pedimos para que eles repassassem as informações e nós mesmos, em outras oportunidades, pretendemos fazer chegar ao conhecimento deles, que é isso que a gente espera de um candidato, né? Mostrar o que ele tem de bom. Certo, doutor. Então, por fim, gostaria que o senhor direcionasse uma mensagem aos eleitores e candidatos aqui do litoral paranaense, aqui de Paranaguá. Bom, primeiro recado é um recado bem simples, né? Leve a sua caneta. Se possível, leve a sua caneta para evitar um contato maior. Aí nós estamos fazendo de tudo para que não haja nenhum contato, nenhuma disseminação de vírus, qualquer situação desse tipo. Garantir ao eleitor e ao mesário que a Justiça Eleitoral está trabalhando arduamente para assegurar que não vai haver nenhum contágio em razão do vírus no dia das eleições. Tudo que é possível nós estamos fazendo e, se Deus quiser, nós vamos ter a segurança adequada. E também pedir para que, obviamente, o eleitor se mantenha atualizado, porque hoje nós temos um fácil acesso a muita informação. Então, você só vai conseguir escolher o seu bom candidato a prefeito ou vereador se você tiver ciência de quais as propostas que ele tem, né? Entre na página dele na internet, veja os debates que possam ocorrer, as propagandas, e tente pesquisar o máximo possível, porque só pesquisando e tendo informações a gente pode escolher um bom candidato. E, por fim, tomar cuidado também, porque o excesso de informação acabou nos trazendo o problema das fake news. Então, existe a possibilidade de nós termos fake news rolando aí nos grupos de WhatsApp ou outros aplicativos. Então, se você tem alguma dúvida sobre a informação, pesquise antes, vá buscar se surge aquela pulga atrás da orelha, né? Tem muita informação que só de olhar a gente já fica imaginando se pode ser verdade ou não. Na dúvida, vá pesquisar, porque não adianta nada a gente receber informação falsa e escolher um candidato com base numa informação falsa. Então, muito cuidado com as fake news, mas mantenham-se atualizados, porque só assim que a gente consegue escolher bons representantes para o próximo período, a próxima legislatura na nossa cidade aqui em Paranaguá. Ok, doutor Guilherme, mais uma vez o nosso agradecimento pela sua disponibilidade em dar entrevista aqui para a gente. O espaço fica aberto sempre que o senhor precisar enviar alguma mensagem ou que a Justiça Eleitoral precise enviar alguma mensagem ao eleitorado em Paranaguá. Legal, eu agradeço também a oportunidade. Insisto, a Justiça Eleitoral está fazendo tudo o que é possível para garantir uma eleição segura e nós também estamos à disposição da população para deixar esclarecer toda essa situação. Agradeço pela oportunidade. Ok, obrigada. Conversamos então com o juiz eleitoral responsável pela 5ª Zona Eleitoral na circunscrição de Paranaguá, doutor Guilherme Moraes Nieto. Aí as informações para você, cidadão, que está se preparando para votar, já está escolhendo seu voto, já estudando os candidatos. Informação que o doutor gostou de frisar, ou quis frisar bastante, né? Caneta. Não esquece de levar a caneta quando for votar esse ano.